Pessoal, a gente agora vai tratar justamente de alguns temas sobre a questão aí das blusinhas da taxação. A gente vai entrevistar agora o economista César Bergo, né? Vai falar sobre PIB, esse aumento aí esse resultado de 0,8%, né, no primeiro trimestre de 2024. A gente vai tratar das expectativas futuras, envolvendo principalmente aqui a questão do Rio Grande do Sul, e o César também faz as considerações dele justamente nesse ponto que a Natália acabou de falar. O impacto desses produtos importados para os empresários nacionais. O debate está aberto, eu vou para a entrevista com o César Bergo. Vamos com César Bergo. Muito bem, estamos aqui com o César Bergo, economista, sabe tudo de economia, é uma referência aqui para a gente. Faz tempo que a gente não traz o César Bergo, sempre que eu trago o César Bergo para uma conversa, eu fico muito feliz porque o César trata as coisas com a leveza que deve ser, em vários casos, deve ser trazida e deve ser tratada. César, vamos lá, explicando para a gente aqui esse crescimento do PIB, 0,8%, a gente está falando na prática aqui de um acumulado de 2,7 trilhões entre janeiro e março. Um dos motivos aqui é justamente o setor de serviço. Comece perguntando o seguinte: esse número é um número positivo, era um número esperado ou é preciso ser visto ainda com uma certa cautela? Nós temos que considerar, Léo, antes de tudo, né, uma satisfação estar com vocês aí, né, lógico. Mas aí tem que considerar o resultado do segundo, terceiro e quarto trimestre de 2023. O PIB vinha caindo, né? E havia uma expectativa, inclusive, de deflação, mas não aconteceu, e também de recessão. Inclusive, curiosamente, o IBGE reviu os números do quarto trimestre de 2023 e concluiu que nós tivemos a recessão de 0,1, mas manteve o crescimento de 2,9. Bom, dito isso, nós tínhamos a expectativa de um esfriamento nas atividades econômicas, né? Então, não tenha dúvida que esse crescimento veio dentro do esperado pelo mercado. O mercado aguardava algo próximo a 1, de 0,7 a 1, veio 0,8, né? Então, o mercado realmente acabou sendo satisfeito nessa pesquisa, mas tem um aspecto importante que, no final do ano, você tem a questão dos precatórios, né, que foi autorizado pelo STF o pagamento. Então, isso vai ter impacto muito grande, e comprovou isso no setor de serviços, em função do comércio, que o consumo das famílias também melhorou. Então, não tenha dúvida que esse número não surpreendeu, mas também é um número positivo, sim, Léo. Bem, César, uma questão que é inevitável aqui é a seguinte: Rio Grande do Sul, enchentes, calamidade, um estado importante do ponto de vista do agronegócio, principalmente, né? Qual o impacto que você imagina que possa ter? E aí eu já me adianto aqui, porque alguns analistas avaliam que mesmo com esse impacto, que não é pouca coisa em relação ao que pode vir daqui para frente, em relação ao próprio Estado, aos prejuízos, enfim, a dificuldade em relação ao próprio agronegócio, às indústrias do Rio Grande do Sul. É um estado importante, mas também tem um dinheiro que vai para a reconstrução, que pode, de certa forma, aquecer, vamos dizer assim, dar um outro viés aí em relação ao próprio PIB nacional. Como é que você avalia essa questão do Rio Grande do Sul nas próximas avaliações do IBGE em relação ao PIB? Olha, a gente tem que ter presente que esse é um dado do primeiro trimestre, que foi divulgado agora, né? O impacto das questões que aconteceram no Rio Grande do Sul vão se verificar no segundo trimestre, tá bom? E temos o Rio Grande do Sul, um estado que tem cerca de 6,5% do PIB do Brasil, é o quarto maior PIB. Somando o PIB do Paraguai e do Uruguai, não dá o PIB do Rio Grande do Sul. Então, é um estado muito importante, sim. Sobretudo, como você pontuou, no agronegócio. Ele é responsável por cerca de 18% do agronegócio. Então, vai ser o setor que mais vai sofrer, não tenha dúvida, né? Então, é mais provável
que o impacto se dê mais na questão da inflação pelo preço dos alimentos, né? Sobretudo do arroz, do trigo, da soja, também com relação às carnes também, isso deve ter algum impacto. Mas com relação ao crescimento, como você bem pontuou também, deve ter uma compensação em função desses trabalhos de infraestrutura. Nós estamos vendo grandes investimentos na recuperação do Rio Grande do Sul, e isso vai gerar um movimento, vai gerar uma atividade econômica e que, de certa forma, pode compensar. Nós entendemos que o impacto dessas questões no Rio Grande do Sul, se nada fosse feito, seria cerca de 0,2% no PIB do país, né? Mas como está havendo esse movimento todo de recuperação, não tenha dúvida, Léo, que pode haver realmente aspectos positivos e acaba, de alguma forma, compensando essas perdas que aconteceram, sobretudo no agronegócio. Mas, de qualquer forma, você tem uma outra preocupação, César, que a gente falava aqui minutos antes da entrevista, que é a questão da inflação em relação a, principalmente, alimentos relacionados a essa calamidade no Rio Grande do Sul. Fala um pouco sobre isso para a gente. Olha, o impacto é fundamental entender que hoje, né, quando a gente vê os números da inflação, o que está preocupando é o aumento de preço dos alimentos. Então, o Rio Grande do Sul ele tem duas questões importantíssimas. É a questão da exportação de soja, que ele é muito importante para a questão de exportação, e também na questão de preço. Então, o governo fez um movimento com relação ao arroz, adquirindo arroz importado, para que não haja uma pressão nos preços, mas pode acontecer sim, essa pressão nos preços, sobretudo do arroz, do trigo e da soja, e milho também. Então, não temos que descartar essa possibilidade. Na nossa visão, isso pode ter um impacto na inflação em torno de 0,1% a 0,2%, né? O que seria, de todo modo, caso haja essas ações do governo, contornado. Mas é preocupante sim, porque hoje o item mais preocupante da inflação é os alimentos. Então não tenha dúvida que isso pode impactar os preços e de uma forma mais ampla a inflação, viu, Léo? Uma outra questão que a gente precisa tratar aqui é essa questão da taxação de compras internacionais. A taxação das blusinhas, como ficou conhecido aí o projeto. O relator decidiu retirar essa parte do texto e, de certa forma, agora tem uma indefinição em relação a como vai ficar esse imposto. Queria uma avaliação da tua parte em relação a essa taxa. Olha, é importante observar que essa discussão já vem de tempo, né? Você tem hoje uma lei que determina, se você ganha um presente do exterior, e você está isento até $50. Então, isso aí tudo bem, um presente. Só que o que acontece muitas vezes é que burla essa lei. Você tem uma enormidade de produtos chegando ao país com isenção de impostos, concorrendo com a indústria nacional, tanto têxtil como calçadista e autopeças também, só para mencionar algumas. E é injusto do ponto de vista tributário, porque você tem o custo do país aqui de produção, né? E muitas vezes lá fora se produz com outro custo e não se paga imposto na hora que exporta para o Brasil. Ou seja, obviamente existe todo o contexto do consumidor que quer pagar mais barato por uma roupa, né? Pela blusinha, vamos dizer assim. Mas tem que olhar o contexto nacional da economia. Você pode levar, inclusive, à falência esses produtores, esses empreendedores brasileiros em função dessa prática de não cobrança de impostos, né? O que precisa necessariamente, Léo, é a fiscalização funcionar. Então está lá o limite de importação. Então tem que observar quem é que está burlando a lei e aplicar as multas cabíveis, né? É porque uma vez descoberta a questão, se você está trazendo um produto fora da legislação, você paga lá o imposto, você paga uma multa, mas aí tudo bem. Agora não pode permitir que esses produtos entrem no Brasil da forma que estão entrando, com a concorrência desleal, não só com a indústria, mas também com o comércio no Brasil. Então é necessário olhar isso sim, essa discussão vem de muito tempo e com muita seriedade, para que não cause problemas outros que nós estamos verificando na economia, viu, Léo? Muito bem, César. Acho que é isso. Esse tema não é um tema que se encerra agora, né? Não se encerra. O relator ali vai retirar essa parte do texto, mas é claro que é um processo, até porque tem também defesas, vamos dizer assim, defesas isentas, como a do César Bergo, que faz uma análise
a partir de uma estrutura, de um cenário, mas é claro que tem setores que vão fazer lobby, evidentemente, aí, para que esse quadro não fique em aberto, né? E também setores que, de outra forma, vão fazer também pressão para que, de fato, você não tenha uma taxação tão forte, principalmente porque sabe-se, parte do governo, né? E aí encabeçado não pelo governo necessariamente, mas por uma pessoa que tem influência dentro do governo, que é a primeira-dama Janja, que acha que a taxação ela não deve ocorrer, porque, caso contrário, vai ter uma dificuldade ali, inclusive do ponto de vista eleitoral. Mas, César, esse tema aqui a gente vai voltar, como vai voltar com César, para outros temas sobre economia. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado aqui pela presença. Um grande abraço, Léo, e estou à disposição.